Sabe, é claro que é importante interagir com outras pessoas, e nem sempre em um plano ou situação específico você poderá resolver completamente sozinho. Você precisará de ajuda, precisará contratar o serviço de alguém ou pedir um favor a outra pessoa. Porém, chegar em um nível onde ninguém em específico é uma peça-chave em sua vida é algo libertador. Por exemplo, um caso bem clássico: um indivíduo que começa a namorar alguém, fica meses com aquela pessoa. Porém, como qualquer outro namoro, o término acontece, o fim é complicado e o indivíduo perde totalmente a sua mentalidade e equilíbrio emocional durante uns dias, ou talvez semanas, meses, se sentindo péssimo com tudo aquilo e acreditando totalmente que não consegue viver sem aquela pessoa. Isso é obviamente uma ilusão. É claro que você pode viver tranquilamente sem alguém em sua vida. Pode ser triste no começo, difícil de se acostumar, mas todo mundo é capaz de ficar sozinho. O ponto é, o indivíduo criou tantas expectativas e criou sentimentos de uma maneira tão infantil e descuidada, que agora sente um vazio imenso só porque uma pessoa não está em seu caminho, ao seu lado. Isso não é bonito, não é uma trágica história de amor. Não, isso só é tolo. Uma situação onde o indivíduo coloca ele mesmo em um estado tão inferior perante o significado de ser humano, que ele passa a ser tudo menos alguém racional. A realidade é que em boa parte do seu caminho, se não tomar o devido cuidado e não ser racional o suficiente, pensará que precisa de tal pessoa para que ela te ensine algo, que precisa de outra pessoa porque ama muito ela, que necessita de tal amigo para te ajudar com tal questão ou para ter uma companhia, mas no fim você não precisa de nada disso. São meras ilusões, expectativas falsas que limitam a sua visão perante a si mesmo. A prova disso são aquelas pessoas que ficam tão dependentes de outras que esquecem por completo os seus potenciais. Quando você fica ao redor de outros indivíduos por muito tempo, acreditando que precisa da companhia e ajuda deles, você aos poucos se esquece do que você é capaz de fazer sozinho. E isso sim é trágico. Esquecer o seu real potencial, esquecer o que é capaz de fazer sozinho e no silêncio, sem a ajuda de ninguém, sem depender de ninguém. Sério, se você esquece disso, então o que você se torna a não ser um prisioneiro dessas interações sociais e da sociedade em si? Você acordar sem depender emocionalmente de outra pessoa, ou depender financeiramente de alguém, isso sim é liberdade. E quanto mais aprender a organizar a sua vida, a ser bom no seu trabalho, cozinhar e desenvolver as suas habilidades, cuidar da casa, cuidar de si mesmo, mais aprenderá e mais independente será. Acredite, dentro de você existe um potencial absurdo, só que talvez você esteja aí em uma situação ruim e isso só está ocorrendo pois se esqueceu do tanto de potencial que possui. Você se esqueceu de como usar as suas competências, de como usar a sua disciplina e raciocínio. E eu entendo. Diante de tanto caos que existe no mundo, está cada vez mais difícil focar somente em você. No entanto, acredite, você precisa desse foco novamente. Você precisa olhar para si e parar de graça com a sua própria vida. A sua vida não é um brinquedo, não é algo que você deixa de lado quando quiser. Existem problemas, obstáculos e habilidades que deve dominar e superar. E para tudo isso precisa desenvolver uma mentalidade independente. Precisa parar de vez de buscar aprovação ou atenção das pessoas. Se algo incrível aconteceu na sua vida, por exemplo, aproveite ao invés de já sair correndo contando para os outros. Se tem também um problema que apareceu do nada em seu caminho, não se desespere e nem mesmo conte para as outras pessoas. Primeiro, tente uma solução sozinho, mantendo a calma, usando seu raciocínio, ao invés de só se sentir desesperado. O mesmo quando se depara com uma situação onde não sabe fazer tal coisa. Com a internet cheia de tutoriais, com livros que podem te ensinar diferentes métodos para exercer tal função e ação,
E você vai mesmo só desistir de fazer e pedir para outra pessoa fazer por você? Entende o erro nisso tudo? É essencial colocar na sua cabeça que diante do mundo só existe um caminho verdadeiro, e é o caminho individual, aquele que você anda de mãos dadas com a sua essência e potencial. Somente esse caminho é tão verdadeiro quanto a sua alma. Então, o que está esperando? Atravesse a ponte e enfrente os riscos. É assim que se ganha autoconfiança e autorrespeito. É caindo e levantando que você desenvolve o seu amor próprio, cada vez mais cuidando de si mesmo e se desenvolvendo por conta própria. Pois esse é o ponto: se não dominar essa arte de ficar sozinho, se não encontrar esse poder de se virar por conta própria, então do que vale o seu caminho? É essencial se desprender das pessoas, não a ponto de se isolar, mas a ponto de não depender de ninguém. Se elas forem embora da sua vida, se não quiserem mais te ajudar, se não te apoiarem, ótimo, você estará preparado o suficiente para se acostumar com essas perdas e ainda assim conquistar o que deseja sem o apoio de ninguém. Esse deve ser o nível do seu potencial. Aprender e desenvolver o suficiente a ponto de ninguém te parar e ninguém te abalar. Pois caso se afete com cada pessoa que sair da sua vida ou não aprovar o que está fazendo, te criticando, bom, logo não sairá do lugar, pois a todo instante você estará nessa situação. Toda atitude que possuir haverão pessoas discordando, todo plano que elaborar, pessoas ao seu redor tentarão te convencer de que não é um bom plano. Só que se você sempre se deixar levar pela influência dos outros e não tentar por conta própria os seus planejamentos, ignorando o seu instinto, certamente ficará à mercê dessas pessoas para sempre, sempre inexperiente, sempre inseguro de si mesmo. Compreende? Logo, se desprenda das pessoas. Desapegue em um nível onde você não dê a mínima caso não te apoiem ou não te deem a devida atenção, já que você não precisa de nada disso. Você só precisa de si mesmo com as suas atitudes e confiança em seu próprio potencial. Tendo isso, já basta. Ao ter essas coisas, ao ter a si mesmo trabalhando 100% com o próprio potencial, acredite, você pode chegar aonde quiser. Sendo assim, não se abale, não se afete, não dê espaço para vulnerabilidades emocionais em sua vida. Você até pode ficar triste se alguém não te apoiar, ou decepcionado caso alguém saia da sua vida, mas nunca a ponto de parar. Não pare o seu progresso por causa de pessoas, pois isso nunca vale a pena. Garantir os seus recursos, desenvolver o seu plano e conquistar tanto a si mesmo quanto o seu espaço no mundo, como eu disse, não existe caminho mais verdadeiro do que esse. Nada além disso será tão honesto, pois a sinceridade da vida, os fatos que deve prestar atenção, estarão nos seus próprios passos. É o seu desenvolvimento que evolui a verdade sobre a sua história e vida. Lembre-se bem disso. E jamais deixe o seu caminho de lado para se tornar dependente de outros. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.